Olá, boa noite. Nós estamos hoje começando mais uma live da nossa semana de lives, da semana de conscientização sobre o autismo. Deixa eu receber aqui a Andrea. Veja, Andrea, se já aceitei aí você. Oi? Tá. Joia! Bom, a gente está começando mais essa semana inteira, né, de lives aqui na clínica, dos mais diversos convidados, desde médicos, autistas, mães, hoje com você. E a gente está aqui, né, nessa semana, aproveitar que todo mundo fica com um hiperfoco e com hiperatenção para esse tema, né? Aproveitar esse momento para que a gente consiga realmente levar para as pessoas, para as mães que já têm um diagnóstico há muito tempo, estão acabando de receber. Desculpa, é o meu cachorro tentando abrir a porta. Ele sempre faz isso nas minhas lives, gente. Né? E, e aí estamos aqui nessa semana e na live de hoje para a gente falar sobre o papel da família, né? E nós conseguimos, né, essa convidada ilustre para a gente, que segue, acho que o Brasil inteiro, que tem algo relacionado ao tema do autismo, segue a Andrea. E é com muita alegria que a gente agradece, né, você ter aceitado. A gente sabe que essa semana não é fácil para quem, né, é ativista do tema, porque aí sobrecarrega, né, e agradecer demais a sua presença, né? Eu acho que a Andrea dispensa apresentações, mas eu vou seguir aqui o protocolo, né, de falar que a Andrea, ela é jornalista, mãe de autista, né, ativista, fundadora do blog, né, e da página do Lagarta Vira Pulpa, que é um instituto de apoio a famílias, né, de pessoas com deficiência. Se destaca muito nas redes sociais, né, pelo trabalho que realiza, por compartilhar no seu Instagram sobre a maternidade atípica, sobre a luta, sobre a neurodiversidade e inclusão. Então, hoje a gente vai discutir. Vou ficar aqui atenta às perguntas, que eu acredito que vão ter muitas, né? Porque é um tema que mexe muito, dá muita angústia das mães, e enfim. E a gente vai começar exatamente com isso, né? Não vou nem dar muito tempo, porque senão o tempo passa tão rápido nessas lives, né? Então, eu vou dispensar apresentações e vou começar já perguntando assim: o papel da família, né? Nessa luta, nesse diagnóstico, nessas terapias, nessa inclusão dessa criança, não apenas nas escolas, mas na sociedade, né? Qual é o papel que essa família tem que ter, né, nessa jornada? Foi uma pergunta direta, assim. Bom, eu vou falar a imagem que eu A tinha. gente foi pedindo que pessoas mandassem para a gente algumas perguntas e aí a gente foi organizando para a gente Tá, exatamente tentar falar e minimizar um pouco a angústia dessas mães, né? Então, aí tem algumas perguntinhas aqui para a gente fazer e eu acredito que outras vão surgindo aqui nos comentários, né? tá. Quando o Theo foi diagnosticado, a impressão que eu tinha é que o meu papel era levar ele buscar das terapias e me manter bem informada sobre quais terapias que faziam sentido. E eu acho que era isso que eu achava. Hoje em dia eu já vejo com um papel muito maior, porque a gente deve sim batalhar e procurar por alternativas de terapias de intervenções que ajudem nossos filhos a adquirir habilidades que são importantes, mas a gente também precisa se informar sobre abordagens que não são respeitosas, a gente precisa entender o que é respeitoso e o que não é. Naquela época não tinha parâmetro nenhum, então hoje em dia, passados tantos anos, eu vejo algumas terapias que o Theo fez que eu hoje em dia encaro como violência. Naquela época eu não tinha parâmetro nenhum. Então a gente sim precisa entender isso, a gente precisa entender o que é aceitável, o que não é aceitável numa terapia para uma criança autista. A gente precisa também conscientizar a sociedade, né? A gente
Não é que a gente vai tentar modificar o nosso filho para o mundo, a gente precisa modificar o mundo para os nossos filhos. E o mundo não sabe lidar com a diversidade e não quer saber, né? E eu tenho visto isso com muita frequência porque cada vez eu falo mais sobre inclusão escolar e sempre aparece muita gente com esse papo de que criança especial precisa de um lugar especial, criança especial precisa de atenção especial. Nossos filhos não são especiais, especial é pastel. Então a gente precisa entender que os nossos filhos são cidadãos, isso é papel da família, descobrir quais são os direitos dos nossos filhos, lutar por isso e não desistir, porque é exatamente isso que querem. Querem nos vencer pelo cansaço e a gente não pode deixar. Principalmente quando a gente tem filho que não consegue se expressar ou ser o seu próprio advogado, o seu próprio embaixador, né? E a gente acaba fazendo esse papel como pais. A gente tem que estar muito bem informado e lutar para que a sociedade aceite nossos filhos como cidadãos que eles são, a escola, o mercado de trabalho, se informar sobre isso e lutar pelos direitos dos nossos filhos também. As pessoas acabam pegando o tema que eles acham, agora autismo é moda, né? E aí acabam usando disso para querer ganhar de alguma forma. E aí surgem, de fato, muitas terapias, muitas promessas, né, de cura, e às vezes as mães muito angustiadas e naquele processo de fazer tudo, acabam realmente, né? Então, de fato, esse papel da família de se informar, pelo menos aquilo que é científico, aquilo que é respaldado, aquilo que é correto, né? É um papel. E eu até brinco que os pais de autistas são tão engajados que eles acabam sabendo mais do que nós profissionais, né? Porque, como às vezes a gente, quando profissional, tem que estudar vários, né? E o pai, a mãe do autista estuda só isso. Então é muito bacana esse processo, né? Do pai realmente ter esse conhecimento, entender que ele não pode simplesmente entregar a qualquer profissional, a qualquer terapia que está sendo vida, né? Então, de fato, esse papel é extremamente importante, né? E aí veio até uma pergunta aqui, Andréa, vamos lá, eu vou mesclando as que a gente já tinha recebido com o que aconteceu agora, que é um pai falando que o filho não fica na terapia, né? E aí ele tá aqui com essa angústia que ele tem que ficar junto. O que que você diz sobre isso? Como que a gente pode orientar, né, pais, mães, onde o filho ele não deu mais detalhes, né? Só falou assim, onde ele não consegue ficar nas terapias. Ele foge, é isso? Assim, tô especulando, porque também eu entendi que aí não deu para saber. Parece que o filho não fica e ele tem que ficar junto na sala. Entendi. Cabe ao terapeuta criar estratégias para que a sala fique interessante, para que a criança queira ficar ali na sala, né? Eu sempre desconfio muito de criança que chora em toda a terapia. Uma ou outra, que hoje está meio cansado, hoje não estava afim. A gente também às vezes não está afim de trabalhar, de fazer outras coisas, e a gente fica chateado, e o jeito da criança se expressar às vezes é o choro. E no caso dessa criança aí está sendo a fuga, né? Um terapeuta bom vai saber criar estratégias, descobrir quais são os interesses dessa criança para poder explorar eles na terapia, para que aquele ambiente fique interessante para a criança. Nenhuma criança aprende nada forçada. Ela não aprende nada se você trancar a porta e falar daqui você não sai. Não é assim que funciona, né? Aí vem a inteligência de entender aquela criança, entender quais são os interesses dela e criar estratégias para que aquele ambiente fique atrativo para ela. Isso. E aí, às vezes, assim, eu vejo muito, complementando a tua fala, às vezes a mãe, como a gente fala, a mãe de primeira viagem, né? A mãe que recebeu o diagnóstico recente, ela tá muito sofrida, tá muito doloroso para ela. Então, ela também tem uma série de inseguranças, que às vezes é o mesmo processo de quando você vai fazer a adaptação do seu filho na escola. Se você deixa ele lá, mas tipo, não é bem assim e tal, também não tô sentindo segurança, você é espelho pro seu filho, né? Então, se você tá inseguro, seu filho, se você é referência e ele tá achando que você não tá querendo muito deixar ele ali, que você também tá sofrendo, ele não vai se sentir confortável de ficar, né? Então, é o que eu, assim, aqui, né, a gente tem uma quantidade muito grande de atendimentos, crianças, profissionais, e a gente trabalha muito nesse sentido, assim, o vínculo, precisa muito ser feito esse vínculo com o pai e a mãe, né? Para estabelecer essa confiança, para ele entender que, de fato, imagina que a criança, e às vezes a gente até orienta, será que essa criança na recepção, ela tá com o celular? Ela não vai querer entrar na terapia, porque antes ela estava com o celular. Então a gente orienta até que na sala de espera não dê celular, porque ele não vai querer deixar aquilo que ele está fazendo que ele gosta para entrar na terapia, que às vezes é uma intervenção
fonoaudiológica, que vai exigir fala, que vai exigir concentração, que vai pedir para ele fazer alguma atividade. Então, assim, de fato, né? Entender todos esses contextos, né? O que que tem antes e o que que tem depois, o vínculo que pode ter com essa criança, se é em todas as terapias, e aí, de fato, a gente sabe que a criança vai usar essa linguagem para conseguir que a mãe fique, porque está com dificuldade nessa ansiedade de separação, né? Enfim, são de fato aí N fatores que precisam de a gente investigar melhor, né? As diversas situações. Eu lembro que uma vez uma mãe fez um contato da clínica, ela dizendo que o filho dela estava chorando na terapia da fono e ela queria trocar de fono. E quando eu fui investigar com ela, eu perguntei, bom, e ele é atendido por quanto tempo por ela? Ele é atendido por ela há 3 anos. Ele entrou na clínica com 2 anos, ele estava com 5. Aí eu falei, e como é que é a terapia dele, né? Era uma criança que ia, ele fazia 4 terapias seguidas. Aí a da fono era a última. Anos, é diferente a terapia de quando eu tenho 2 anos para 5 anos. O nível de exigência da terapia aos 5 anos, né, é maior. Eu já estou fazendo ele pegar no lápis, eu já estou tendo que trabalhar uma escrita, já estou tendo que trabalhar uma construção de uma frase, né? É diferente as exigências, né? 2 anos para 5. É verdade, é isso mesmo. Então eu falei, vamos, se ele está demonstrando cansaço, vamos tirar, né? Ele passava a manhã inteira na clínica, né? 4 terapias seguidas e outra. Antes da fono, ele vinha do salão. E o salão nosso, que a gente trabalha na psicomotricidade relacional, é um parque de diversão, né? Então ele sai de um espaço grande, amplo, cheio de brinquedo de balanço, de escalada, para uma sala menor, onde ele vai ser exigido, né, com objetivos ali da fono, quer dizer, né? Então, calma, não precisa de trocar de fono, você confia nela, você acha que não, ele já evoluiu muito com ela, pois então vamos ter calma, vamos, né, tentar encontrar aí outras estratégias que então, às vezes, as mães numa ansiedade e às vezes eles têm muita angústia porque a criança às vezes não fala, não sabe dizer, ele está fazendo algo ruim com meu filho, né? Eu até falo que na clínica todas as salas têm câmeras, exatamente para proteger todo mundo envolvido. Maravilhoso. Porque a gente foi atrás dos conselhos de fonoaudiologia, os conselhos de terapia ocupacional e instalamos, exatamente porque às vezes a mãe vem, ele está chorando, o profissional fez alguma coisa. Eu falei, olha, a gente tem como checar isso, acalme, né? Mas às vezes a ansiedade dos pais faz com que, de fato, eles fiquem querendo resolver logo. E às vezes, quando a gente vai olhar, se ele mesmo que ele mudasse de fono, no mesmo formato que ele estivesse, com 4 terapias seguidas, saindo do salão, entrando numa sala menor, talvez esse é o mesmo contexto, né? E aí a gente precisa ir atrás dessas situações, né? Bom, vamos lá. E como é que esses pais podem ajudar no processo das terapias, né? Como é que a gente consegue que a família ali, eu sei que já é um desgaste muito grande, um cansaço, né, dos pais, e a gente ainda quer, sim, que a gente dá uma orientação e ele consiga aplicar isso em casa, a gente, né, olha, vamos lá, não vamos tentar manejar o comportamento para a gente não reforçar, né, o comportamento inadequado. Então, a gente ainda dá tarefas de casa para os pais, né? Então, eu sei que é sofrido, né? E aí, a pergunta de uma mãe é como é que a gente pode ajudar, né? O que que a gente pode fazer? Se envolvendo, né, com as terapias. Eu vejo em muitos casos, assim, tem muitas terapeutas que me seguem e conta que às vezes parece que os pais meio que terceirizam e acham que tudo vai ser resolvido ali no consultório, né? Tem até umas coisas engraçadas. Eu já recebi vários e-mails do tipo assim, meu filho já tá há 3 meses na fono e ainda não tá falando. Eu falo, meu Deus, coitada da fono, olha a expectativa. Então, assim, primeiro é você conversar com aquele profissional para você entender o processo, o que vai ser feito ali. Tem que ter metas, não pode ser uma coisa muito solta, assim, entendeu? E você ir acompanhando o que está sendo feito e ir acompanhando quais que são as coisas que seu filho está atingindo ali, né? Se está de acordo com o que era esperado, se não está. É se envolver, de fato. Não é só terceirizar, largar ali, depois levar para casa e achar que está tudo resolvido, né? Sim. É um processo aí de um caminhar junto, é o que a gente fala. As crianças ficam tempo na terapia, mas eles ficam mais tempo em casa.
E o vínculo que se tem, a aprendizagem, como a gente sabe, a aprendizagem se dá pelo vínculo, né? Então, a mãe, o pai, um irmão, uma pessoa da família, são essas pessoas de confiança, né? Então, assim, também ajudar nesse processo de entender o que está sendo feito. Inclusive, aqui na clínica a gente tem um modelo de atendimento que é no final de cada sessão, os 5 últimos minutinhos é de devolutiva para o pai. Exatamente para que o pai saiba o que está sendo feito e ele, né, consiga ser orientado do que ele consiga extrapolar para o núcleo familiar do que está sendo trabalhado, né? Para ajudar, a evolução vai ser melhor. Né? Eu falo isso até com meia-culpa, assim, porque lá no início, quando o Theo foi diagnosticado, eu trabalhava fora, período integral, assim, era muito puxado. Então, não era eu que levava o Theo para as terapias. E eu lembro que às vezes as pessoas me perguntavam o que o Theo tá fazendo na terapia? E eu ficava assim, eu não sabia direito o que estava sendo feito com ele. Né? E justamente por isso eu fico pensando hoje em dia, se naquela época eu tivesse, aqui também trabalhando fora, né, gente? É o que eu fazia na época com a informação que eu tinha. Mas Sim. talvez eu já tinha percebido logo que aquela terapia não era adequada e tudo, né? Mais tarde eu acabei parando de trabalhar e fui acompanhar ele. E eu sei que isso não é opção para a maioria das mães também. Então é assim, é ver o que é possível com a sua realidade, porque a maioria das mães tem jornada tripla, né, gente? É muito puxado, é muito difícil. Mas na medida do possível, fazer uma reunião com as terapeutas para entender o que está sendo feito, para entender como você pode colaborar em casa, para que não fique uma coisa só restrita lá ao consultório, porque assim não vai funcionar. Tá. Bom, não vou perder aqui as perguntas. A Bruna está perguntando: meu filho tem 2 anos e 3 meses e fala palavras soltas. É normal? É para mim? Vamos falar. Depende se essas palavras são com intenção comunicativa, Uhum. né? Porque falar não quer dizer muita coisa. O meu filho Sim. cantava. O Theo cantava músicas inteiras quando ele era bebê. Mas quando o médico me perguntou, ele te chama, mamãe? Ele pede água? Eu fiquei com aquela cara de interrogação, assim. Sim. Porque falar não é se comunicar. Então você tem que Isso. entender se essas palavras estão com intenção comunicativa. O normal é que com 2 anos já se esteja juntando duas palavrinhas. Dá água, quer água, qualquer coisa assim. Então, se você ainda tiver com essa pulga atrás da orelha, eu sugiro você procurar uma fono especializada para você ficar mais tranquilo. Mas o mais importante é entender se essas palavras estão sendo faladas com intenção comunicativa. Com objetivo, né? É o que eu falo. O bom das terapias é que elas não são invasivas, né? Então, é o que eu falo, na dúvida, busca, né? Na dúvida, estimula, porque de fato não vai se perder nada. Lógico que tem aí uma questão de tempo e tal, né? Mas na dúvida vai atrás, não fica com essa angústia, porque depois o tempo passa tão rápido nesse período da infância, né? E aí E o cérebro tá lá, né? Se desenvolvendo, fazendo conexões ou deixando de fazer quando é necessário. Então a gente milhões de vai atrás. oportunidades, né? Ali na infância de ensinar, né? Enfim, aí tem uma outra que está perguntando assim, cansaço mental, né? Aqui são dois, né? Um casal de gêmeos e só o menino é dentro do espectro, né? Aqui na clínica a gente tem gêmeos que os dois são. A Eu gente conheço trigêmeos, né, Vanessa, minha amiga, diretora do Instituto? tem, né? Então, assim, é uma coisa que realmente esse cansaço mental, né? É muito complicado. Assim, gente, eu não tenho gêmeos, tá? Mas eu lembro que quando eu fui engravidar, eu pedi a Deus para não ser gêmeos, porque eu não conseguia imaginar o que é cuidar de gêmeos. E eu tô falando de gêmeos típicos, porque nunca na minha cabeça passou que eu teria um filho autista. Imagina o que é gêmeos, que os dois são autistas, ou que um é autista e o outro não é. É sobre-humano, né? Ainda mais porque a gente está numa sociedade que trata as mães como aquela coisa, você que pariu, você que se vira aí, né? Não tem rede de suporte direito, são poucos avós que de fato ajudam, colaboram, aquela coisa. Então, é fato, assim, que a saúde mental da mulherada às vezes vai pro ralo. Então, se for possível, número um, terapia. Uhum. É muito importante para todo mundo fazer terapia, se for possível. Se você não tem como pagar, se no CAPS da sua região não tem, procura uma dessas universidades, dessas As escolas, né? que sempre tem a clínica lá, que eles colocam os professores com alguns estudantes que já estão no último período para poder fazer atendimento gratuito popular. Dá uma olhada se não tem uma vaga para você. E tentar, na medida do possível, ter, nem que seja meia hora na semana, para você. Em algum momento que os dois dormirem, vai ver um negócio no Netflix, vai fazer a sua unha, vai
alguma coisa que você sinta que é pra você, assim, sabe? Que não é, não tô fazendo isso pelos meus filhos, isso é por mim. Aos pouquinhos, se for possível, você amplia um pouquinho esse tempo, né? É importante a gente sentir. Eu brinco que, assim, a coisa mais difícil na minha vida é eu ficar sozinha, porque até quando eu vou no banheiro, vai dois cachorros atrás de mim. Então, esse ano eu consegui, esse ano não só, eu já fiz isso de outras vezes. Marido fala, vai viajar com alguma amiga e eu fico aqui com o Theo, porque ele mesmo viaja muito a trabalho e eu fico com o Theo. Então, por que a recíproca não poderia, né? Então foi maravilhoso, assim, recentemente eu fiz, faz um mês, fiz uma viagem, encontrei com uma amiga num lugar, com outra amiga em outro lugar. Não precisa ser longe, assim, se puder ser na casa da sua amiga, passa um fim de semana lá, ou na cidade vizinha, alguma coisa assim. Se for possível, se você tiver essa rede de apoio, para que você consiga descansar um pouco, né? Sempre que for possível. A sensação que eu tenho é que a mãe, assim, ela, na cabeça dela vem o sentimento da culpa, né? Da responsabilidade por tudo aquilo. E que se ela não fizer tudo pelo filho, ela não se livra dessa culpa, né? Mas o tudo nunca chega, você já reparou? Esse que é o problema. Esse tudo, o que que é o tudo? Porque Sempre vai ter essa sensação que você não está fazendo o suficiente. Isso, porque você está ali na sala de espera, e a sala de espera, ao mesmo tempo que ela é boa, ela é ruim. Porque tá lá, seu filho já está fazendo fono, TO, psicomotricidade, psicologia, aba, aí chega uma amiga, mas o meu tá na ecoterapia. Mas o meu tá na música. Aí, Então, por um acaso, ele começa a falar antes do seu filho. Por um acaso, ele faz alguma coisa que seu filho não faz. Aí você fala, ai meu Deus, é por causa da ecoterapia que ele não está fazendo, né? né? Então é um saco sem medida, né? E aí, nessa busca incessante de fazer tudo, 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 a mãe esquece de si. Né? E não se entende que se ela esquecer de si e ela se esgotar emocionalmente, o filho vai sentir, porque eles são sensíveis para, né? Eles também se irritam. Quando veem que a mãe não tá bem, né? Isso passa para a criança, passa para o filho. Então, assim, se em último caso você não se permitir fazer por você, mãe, faça pelo seu filho, né? Sim. Faça terapia para que você esteja bem e saber que isso vai ficar melhor para o seu filho também, E a né? gente Porque precisa romper um negócio que é cultural no nosso meio. É cultural. Esse discurso que a gente vê repetidamente em posts de formadores de opinião do nosso meio, em grupos maternos, que é você precisa se anular, se acabar, se matar, esquecer da vida, porque aí o seu filho vai sair do autismo severo para o autismo leve. Então, assim, de vez em quando a gente vê discursos de pessoas no nosso meio falando que meu filho saiu do autismo severo porque eu fiz, eu estudei, eu não sei o quê, eu não sei o quê e eu não sei o quê. E aí aquela mãe, primeira coisa que é assim, imagina essas mães de autista adulto, grau 3 de suporte, que na época que foi diagnosticado nem tinha diagnóstico direito, nem sabia o que fazer de terapia, aquela coisa. As mães viraram de cabeça para baixo para estimular os meninos do jeito que dava, tudo, e aí hoje em dia são adultos severos. Você vai falar que elas não se esforçaram? Que eles continuam autistas severos porque essas mães não fizeram o suficiente? A gente sabe que isso é mentira, que tem uma coisa que chama potencial neurológico. Que tem criança que pode fazer o mesmo tanto de terapia, que uma vai assim e a outra vai para cá. Né? Então, isso não é verdade. É óbvio que a gente tem que fazer o nosso melhor sempre, mas essa competição de quem se anulou mais e aí por isso o filho vai, isso não faz o menor sentido no nosso meio. E isso é massacrante e extremamente maldoso para com aquelas mães que os filhos ainda vão continuar grau 3 de suporte, independente do que elas fizerem, porque isso acontece, gente. é, Tem autista que pode fazer a terapia que for, vai continuar neuralizado. Não é porque a mãe deixou de xixi, deixou de fazer a unha, deixou de pintar o cabelo. Não é essa a questão. A gente precisa desmistificar isso no nosso meio, né? eu acho que é desumano, né? A cobrança que se faz a essas mães de fato, né? Porque é como se quase que elas fossem responsáveis 100%, Pelo né? sucesso ou pelo Não, fracasso, qualquer um dos do filho. dois. Né? Então, realmente, e às vezes é isso, a terapia possibilitar que mude essa crença, né? Que mude essa forma de lidar com isso, que já é tudo tão doloroso, né? E aí ela se anular, vai piorar ainda, porque muitas vezes a criança só tem a mãe, né? Às vezes a gente tem situações que é muito alta a incidência de divórcios, de separações, né? Então aí já fica muito com a mãe. E ela se anular completamente, não se dá sequer o direito, é como eu falo,
você também precisa mostrar para o seu filho, isso é amor próprio. Você vai ensinar seu filho quando você se cuida, quando você passa um batom, quando você faz uma unha, que você está se cuidando, isso é modelo para o filho, né? De autocuidado. Então, de fato, é desumano mesmo o que a gente vê, o que as mães passam, né? A cobrança absurda. E assim, eu falo sempre, se você estiver do lado da mãe, que ela está competindo com você, né? É aquela história, identifique o que é aversivo assim para você, né? Se ela está o tempo todo contando vantagem ou, né, falando que faz isso, certamente ela pode ter uma rede de apoio maior do que a sua. Ela pode ter uma avó Sim, junto, ela pode ter um marido em casa, ela pode ter muito carro, provavelmente. ela tem uma condição financeira melhor, então não dá para ter, né? E Esses essa padrões. coisa do autismo leve, de meu filho foi para o autismo leve, meu filho virou autista leve, é tão mentira isso, de que isso é uma questão de mérito, que a gente está aí lotado de autista leve adulto, que nem diagnóstico não tem, que às vezes vai ser diagnosticado com 45 anos de idade, depois do filho. O que, que a mãe desse autista fez de especial para ele ser autista leve, sendo que nem sabia que autista era? Então, Sim. para a gente ver como que não faz o menor sentido esse discurso, né? Um monte de amiga minha está sendo diagnosticada na vida adulta. Vai falar, eu sou autista leve porque é minha mãe. Não, gente, não é. Tem alguma coisa ali na neurologia também, entendeu? Não foi feito nada nos autistas de antigamente. Zero. Na época devia falar, menino demora mais pra falar. Ai, É, menina é mais tímida. E foi passando e hoje está com 46 anos de idade e recebe diagnóstico. E aí, o que, que a mãe fez? quantos são os diagnósticos agora dos adultos? Porque trazem os filhos e quando a gente vai falando, a característica é essa, mas eu sou igualzinho quando era criança. É, E os pois pais é. estão sabendo agora, né, o Pé de diagnóstico. manga não dá jaca, né? Né? É muito comum. Pode não ser autismo, mas alguma neurodiversidade sempre tem, isso é fato. Tem, tem algum pezinho ali, né? Joia. Bom, vamos lá. O autismo leva esse contexto familiar, né, de rupturas, né? Às vezes é muito difícil porque a família não aceita, às vezes até os próprios avós falam, ah, isso é besteira, não inventa, tá procurando cabelo em ovo, né? Então, e aí, às vezes, de fato, quando você já percebe que a sua família não está aceitando o diagnóstico, aí você já fica com vergonha e não fala, né? E aí envolve, lógico, dificuldades sociais. Eu falo muito, às vezes tem amigas minhas que chegam e falam assim, vem, tu não tem problema não. Eu falei, tem não. Vai lá na clínica que eu te digo que é problema. Que é as mães que tiveram que parar de trabalhar, que tiveram que renunciar à própria vida, que não podem morrer, porque a gente não tem um governo que dê suporte. Então, isso sim, para mim, é problema, né? Então é muito comum essas dores vividas, né? Assim, essas separações, às vezes o pai que não dá conta de lidar com tudo isso e elas perdem esse apoio. A gente está numa situação lá na clínica que é de cortar o coração, né? Uma mãe que está com diagnóstico de câncer e tem dois autistas. Nossa Senhora. É assim, né? Eu falei, eu não tenho problema, de fato, eu te mostro o que é problema, né? Então, assim, toda essa logística de levar para as muitas terapias. A gente aqui também na clínica tem uma situação, às vezes, das crianças faltarem a terapia porque não tem o dinheiro do ônibus, do transporte, né? Então, são N fatores, né? Então, assim, o que, que a gente, assim, e aí junta com esse sentimento de tristeza, culpa, frustração, depressão, né? Que é um inicial de depressão, ansiedade nas mães de autistas, né? Então, assim, o que que a gente poderia, né? Que palavra seria essa de conforto que a gente poderia compartilhar que pudesse, de alguma forma, dar um suporte, um apoio, né, para essas mães que têm essas histórias, né, que é realmente tão sofrido e tão difícil para elas estarem nesse lugar. Se sentem muito sozinhas, se sentem muito, né? Desamparadas, porque infelizmente aqui no Brasil a gente não tem essa rede de apoio, esse suporte, né, que precisaria ter, e enfim, as políticas públicas a gente corre atrás, aí a escola diz que vai aceitar, porque se ela não aceitar, ela vai ser denunciada, mas ela aceita e não faz inclusão de fato, né, então, enfim, são muitas coisas, né, envolvidas ao redor do diagnóstico, né, então, assim, o que a gente poderia, assim, tem alguma história tua que de alguma forma foi um momento assim muito desesperador e que você conseguiu, né, de alguma forma lidar com isso para que a gente pudesse, né, dar uma palavra de suporte para essas mães. Tá. São duas coisas que eu acho importantes. Uma, eu acho que toda clínica multiprofissional deveria fazer grupo de suporte com as mães.
Uma vez por mês, alguma coisa assim, as mães estão lá esperando os filhos, ter uma psicóloga para bater um papo com as mães, sabe? Sempre eu falo com as terapeutas, quando a mãe vai buscar, você de vez em quando pergunta para ela se está tudo bem, se ela quer conversar, alguma coisa assim. Porque a gente tem questões muito graves de saúde mental no nosso meio. Não é raro que a gente veja suicídios no nosso meio. Se não me engano, foi em dezembro que foi uma por semana que a gente ficou sabendo de mãe atípica que se matou. Porque, gente, não é fácil. E aí eu sempre deixo claro, não é que é difícil porque o seu filho é autista. É difícil porque não tem assistência social, não tem saúde decente pública nesse país, não tem escola inclusiva, a família muitas vezes não acolhe, o marido às vezes vai embora. É difícil por todos esses abandonos que a gente sofre. A culpa não é do seu filho que é autista. Então é bom a gente sempre ter isso em mente. Eu acho que uma grande dificuldade que a gente tem no início, principalmente, é com relação à aceitação, né? Porque a minha geração não cresceu convivendo com pessoas com deficiência. Eu não tinha coleguinha com deficiência na escola. Eu não brincava com criança com síndrome de Down na rua. A gente não ia visitar uma pessoa e tinha um filho com deficiência solto. Eu lembro de eu ser pequena e ir visitar amigos do meu pai que tinha uma criança trancada no quarto fazendo barulho. Então, como é que eu ia crescer convivendo com a deficiência, vendo a deficiência como parte da diversidade humana, como uma coisa, sabendo que não é o fim do mundo e que o que dificulta tudo é a falta de suportes, né? Esse é o grande motivo pelo qual eu acho que a maior parte do sofrimento que eu tive quando veio o diagnóstico. E o jeito que eu arrumei para ter uma aceitação muito rápida foi me grudando no fato de que o médico falou que o Theo era autista leve. Ele não tinha nem 2 anos. Na época ele cantava, não conversava, mas cantava. E o médico falou, não, é leve porque ele é afetuoso, não mandou essa. E olha que é um médico, entendeu? Bem conhecido. Enfim, então eu via vídeos no YouTube de autistas falantes e eu falava, ah lá, o Theo vai ficar assim. O Theo é tipo esse aí. Olha, totalmente, quase ninguém percebe, entendeu? Que é autista. Então a minha primeira aceitação, inclusive no início do blog, eu pego uns textos meus e eu vejo que eu não tinha aceitado ainda. Eu falo que o Theo era autista leve em alguns textos do início do blog. Quando ele fez 5, 6 anos, aí caiu a ficha pesado. Porque aí eu comecei a comparar ele com os pares e aí eu comecei a ver o atraso muito real, assim, né? Até porque ele ainda estava sem falar, até hoje ele não fala. E aí eu tive o segundo bode, a segunda depressão, assim, que foi, ele não é autista leve. Ele é autista, ele é um autista com grande necessidade de suporte. Ele não vai ser independente. Ele vai precisar de alguém pro resto da vida. Então foi muito pesado, mas ao mesmo tempo em que foi pesado, foi quando eu, de fato, aí eu entendi que eu não devia idealizar, que eu não devia fazer planos com os quais eu não posso contar. E o mais importante de tudo, que eu tenho falado muito nas entrevistas que eu tenho dado por causa desse 2 de abril, o Theo nunca me prometeu nada para nascer. Ele nunca assinou nenhum papel me garantindo que ele viria com o cabelo de um jeito, que ele iria fazer medicina, que ele iria ser neurotípico. Eu quis muito engravidar. Eu fiquei tentando engravidar desesperada no primeiro mês depois da minha lua de mel. Ele nunca me prometeu nada. Ele é como ele é. E ele é lindo. A diversidade é linda. Se fosse todo mundo igual, ia ser um saco. Então, é isso que me ajudou a ir aceitando. E principalmente quando eu comecei a seguir autistas, a ler autistas, a ver autistas contando de algumas coisas que o Theo não consegue verbalizar, mas que eu conseguia ver perfeitamente o Theo ali. E aí eu comecei a entender melhor a neurodiversidade, desmistificar a neurodiversidade e entender que não era o fim do mundo. Que nem todo mundo vai ser autônomo mesmo. E tudo bem, não quer dizer que meu filho vale menos do que ninguém. Não quer dizer que ele é menos do que ninguém, porque ele vai precisar de ajuda o resto da vida. E isso também é parte da diversidade. É óbvio que dá uma aflição na gente, às vezes, pensar, eu vou morrer, eu não sou eterna, mas a gente vai se preparando na medida do possível, mas principalmente preparando a sociedade. Porque se a gente já conseguir diminuir bastante o capacitismo, que é olhar para os nossos filhos como se eles fossem menos, como se eles valessem menos, já é meio caminho andado, assim, para muita coisa. A aceitação, né? Enquanto eu não aceito, eu fico sempre na busca e na expectativa de algo que não vai vir. E isso aumenta a dor, né? Então, de fato, assim, olhar, né? Olha, eu tenho aqui, meu filho é assim,
né? Então, até onde eu posso ir, até onde é o meu limite, até onde eu entendo que eu tenho que, né, estruturar uma rede de apoio, né? Para que de fato a gente consiga. Porque enquanto eu tenho a expectativa, eu não tenho aceitação. E aí eu estou sempre tentando, né, segurar a mão dele para ele não fazer Sim. estereotipia. Eu estou sempre deixando ele em casa porque eu tenho vergonha de levar ele no shopping. Eu estou sempre, né? E aí, de fato, a gente não vai conseguir, né, grandes passos quando a própria mãe, né, dentro desse Sim, processo. Mas é um processo de luto, né? Lógico. Então, sim. tem o momento da revolta, tem um momento, né? Até que chegue em algum momento, de fato, de uma aceitação para que se muna de forças para lutar pelas políticas públicas que possam dar esse Sim. suporte que a gente tem, né? Eu estava lendo esses dias, eu não vou lembrar o nome da corrente filosófica, mas eu estava lendo TDAH, gente, desculpa. Eu li um texto muito interessante sobre uma corrente filosófica que é de antes de Cristo até, e que a base dessa corrente filosófica é que para a gente ser feliz, ninguém é feliz 100% do tempo, tá, gente? Mas pelo menos a maioria do tempo. A chave disso é a gente entender o que está no nosso controle e o que não está. E aí, no momento que você descobre aquilo que não está no seu controle, você aprende a desapegar. Eu já tinha isso meio de filosofia sem saber que era uma corrente filosófica, assim. As coisas parecem. Então, sim, então muitas vezes as pessoas me perguntam, mas você não sofre pensando que você vai morrer, ele vai ficar. Não, não é que eu não sofro. É óbvio que me dá uma dor no coração de pensar. Eu queria estar com ele enquanto ele estiver vivo, mas isso não está no meu controle. O que está no meu controle é tentar garantir para que ele fique confortável ou alguma coisa assim. E aí, quando vem esses pensamentos de coisas que eu sei que não estão no meu controle, eu tento, oi, pensamento, eu te vi aí, passe e vai embora, tá tudo bem. Entendeu? Isso. Então, eu acho que a grande chave é isso, é a gente conseguir entender aquilo que não está no nosso controle e tentar desapegar disso. Né? São os estoicos, né? Eles falam muito disso, Exatamente. o estoicismo, né? Eles falam assim de viver o agora, né? Agora. E aí tem até uma história lá que iam quebrar a perna, né, do cara. E você tá sofrendo? Não, eu ainda não tô sentindo a dor, né? Muito da nossa dor é a antecipação, né? E E quantas muita vezes coisa nem acontece, né, inclusive. e é que eu falo, né? Assim, a gente que, né, trabalhei muito já com ansioso e assim, e eu trabalhava muito com eles nesse sentido deles entenderem o que era a dor deles, né? Então, assim, vamos lá, sei lá, vai ter um problema e tal. Quanto é que você está sofrendo hoje, de 0 a 10, né? Ah, 10, tá. Aí na sessão seguinte, a coisa tinha acontecido, né? Tava diante, era real, era palpável. Quanto é que você está sofrendo? 5. Então, você consegue entender que parte desse sofrimento era a sua cabeça que produziu, né? Então, assim, antes do problema, na nossa cabeça fica, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se? E não tem limite o que a nossa mente pode construir, né? E quando eu estou de fato do problema real, eu vou arregaçar as mangas e vou tentar ver o que é possível de ser realizado, né? Tem Então, uma frase, eu acho que é do Mark Twain, que ele fala: eu já tive sofrimentos inomináveis por muitas coisas, algumas delas aconteceram. Foi uma coisa assim que ele falou, né? que é bem nessa linha aí também, né? Porque o que a mente é capaz de produzir é, assim, uma coisa absurda, né? É, E que, é aquela coisa da catastrofização, né? Minha psicóloga assim, fala muito disso, que a nossa mente tende para a catastrofização, assim. E que no momento que a gente se dá conta disso, a gente consegue ver, pera, cabeça, pera, eu estou catando. Vamos checar os fatos, né? Minha psicóloga isso, sempre fala isso. Cheque os fatos. Aí exatamente, eu tento. é a realidade, é exatamente isso, né? A gente ainda tem, ontogeneticamente falando, a gente ainda é uma espécie muito nova, considerando que a Terra tem bilhões de anos. E o homem das cavernas, ele tinha que ficar hipervigilante, porque de fato ele poderia ter qualquer momento ali um predador. E a gente ainda trouxe isso, a gente fica hipervigilante para qualquer momento de ameaça, né? Então a nossa cabeça ainda produz muita coisa que de fato não é real. Hoje a gente já está numa condição de estar mais protegido, mas a nossa mente ainda funciona como se a gente tivesse o tempo todo um predador ali, né? E aí, de fato, a gente precisa fazer todo um trabalho de mudar essas crenças, de controlar esse pensamento, de tentar ver o que é real, o que eu tenho aqui e agora, e o que eu posso fazer com isso, Olha a né? importância da terapia aí, tá vendo? De novo.
Nossa, é de fato a importância da terapia. A gente já teve aqui alguns até momentos, né, de... Eu já fiz grupos de mães, né? Mas assim, era difícil porque era só o tempinho ali da terapia, aí uma entrava, outra saía, outra não sei o quê, e aí foi se arrefecendo. E aí a gente já, em vários momentos diferentes, a gente tentou. Às vezes marcava à noite, aí na primeiro mês vinham muitos pais, aí depois também já não vinham mais, porque também fica nesse processo, esse nível de cansaço, de esgotamento, às vezes de não ter com quem deixar o filho, né? E aí a gente pensa, vamos, enquanto está na fila de espera, tá, mas eu vou oferecer isso aqui, mas às vezes a sensação que a gente tinha é que elas queriam estar entre elas também, enfim, a gente ainda não vai deixar de lado essa proposta, mas a gente já fez algumas tentativas e não surtiu muito efeito. Começa com algumas mães, mas depois vai arrefecendo e, enfim, mas vamos ver, encontrar uma... Eu vi um comentário aí de uma pessoa falando que a mente dela é tanto assim que ela não consegue fazer nada. Veja bem, se é num nível que está atrapalhando seu dia a dia, que está te atrapalhando de viver a vida normalmente, essa inquietação da sua mente com coisas que talvez possam acontecer, vale você procurar um profissional para ver se você não tem um transtorno de ansiedade generalizado, né? Quando passa do normal e começa a atrapalhar o seu dia a dia, às vezes já é um transtorno. Então é bom você procurar uma avaliação e tentar dar uma olhada nisso aí. Com certeza, né? Hoje em dia, o brasileiro é o país campeão de ansiedade, né? Então, por si, a gente já é todo mundo muito ansioso. E a mãe, a típica, ela tem muito mais vulnerabilidade, né, para desenvolver transtorno de ansiedade, depressão, enfim, né? Muito bem, o que é que a gente pode fazer, como que a gente que fala a gente pode ter, né, para quando a família não aceita o diagnóstico, né? O que que a gente é muito comum, né, as mães lutando ardentemente contra esse diagnóstico ou mesmo buscando essa cura a qualquer preço, que faz até elas entrarem em algumas terapias, né, que não são científicas ou muito invasivas, enfim, né? E o que que falar para essa família que não aceita esse diagnóstico? Nossa, como é difícil, né? Eu lembro quando o Theo, a gente descobriu que o Theo era autista, porque ele entrou para a escolinha com 2 anos e as professoras notaram que tinha alguma coisa ali, fizeram um relatório com todas as características que elas achavam que não estava de acordo com a idade e pediram para a gente procurar uma avaliação no neurologista. E foi aí que a gente teve o diagnóstico dele de autismo e eu voltei na escola, apesar de eu estar com o coração todo quebradinho em pedacinhos, mas eu voltei para agradecer, porque o médico falou como era importante o diagnóstico precoce e tudo. E a diretora ficou muito emocionada. Ela falou: Nossa, a sua atitude é muito rara, porque normalmente a gente fala com os pais e os pais brigam com a gente, Ficam com falam que raiva. a gente está procurando problema na criança, que a gente está procurando pelo em ovo, que o menino não tem nada, e ainda muda a criança de escola. Sim. Então eu fiquei pensando, e eu já convivi com pessoas assim, na época que o Theo foi diagnosticado, no meu prédio tinha uma pessoa, um casal, que tinha uma menina de 10 anos com síndrome de Down, e aí eles demoraram anos para ter coragem de engravidar de novo. Ela engravidou e teve um menino, e eu já bati o olho naquele menino, eu percebia que aquele menino era autista. E Uhum. olha, essa mãe ficou um ano na negação. A escola conversou com ela, foi um ano até ela entender que de fato, eu imagino que foi muito doloroso, porque ela já tinha tido uma filha antes, demorou anos para ter coragem de engravidar. Mas ficou um ano na negação e eu via muito potencial naquele menino. Ele parecia que tinha hiperlexia, sabe? E eu ficava angustiada com o tempo que estava sendo perdido ali. Ainda mais que eu, naquela altura, eu já sabia a importância da intervenção precoce. Né? Então, teve esse caso mesmo, eu tive que desapegar. A pessoa estava no meu Facebook, eu deletei do meu Facebook, tudo. Eu falei, não quero saber porque eu estou em sofrimento com isso, né? Sim, sim, Porque quando a pessoa não quer aceitar, a gente não tem muito que a gente possa fazer. sim. Assim, às vezes está na família. Uhum. Conhece o seu filho, viu o seu filho desde bebê, viu os sinais que o seu filho teve. Aparece uma criança com um atraso de fala, com um atraso motor, com uma interação precária, e os pais não querem ver, mesmo tendo convivido com seu filho desde pequeno. Então, assim, não tem muito que a gente possa fazer nesses casos da aceitação. Você vai ser sempre o mensageiro indesejado. Sabe como é que é? É o tempo de cada pessoa. Com relação à pseudociência, a gente tenta conscientizar e informar. Mas o Brasil tem um campo fértil para a pseudociência. Primeiro porque não tem um sistema único de saúde que atende, de fato, as crianças com deficiência, para que os pais fiquem tranquilos de que o filho está bem atendido.
Segundo, porque falta letramento científico. Então, você estava falando da coisa dos pais saberem se a terapia tem comprovação científica. Às vezes chega um médico mal intencionado e fala para a mãe: olha, aqui tem um estudo falando que funciona. Só que um estudo não quer dizer nada. Né? Quando a gente entende melhor de ciência, a gente entende que tem níveis de evidência científica e não é um estudo que vai dizer que o troço funciona. Tem um estudo, tem um monte por aí falando que dieta funciona, que a ozonoterapia funciona. Não é. A gente tem que ir no grau mais elevado de evidência. E não são tantas terapias assim que estão nesse grau elevado de evidência. Mas os pais não sabem. Então o médico, a terapeuta tira um papel debaixo do braço e fala: ó, tem um estudo aqui. Aí, tem comprovação científica. Então falta letramento científico também. A gente tem várias questões aí que proliferam esse tipo de coisa. E em alguns casos eu percebi que viram culto mesmo. São seitas. Igual aquele MMS, que é o alvejante diluído, né? Que os pais com quem eu tentei conversar, eles falavam comigo: olha, eles me avisaram que ia ter gente paga pela indústria farmacêutica para tentar me falar que isso faz mal. Que tem até médicos que são pagos pela indústria farmacêutica para falar que isso faz mal. Então, assim, eles cercam a pessoa de todos os lados para que a pessoa não escute quem pode vir a esclarecê-la. Um médico, uma pessoa mais informada. E a pessoa se fecha naquele negócio que parece um culto mesmo. Então, em alguns casos, eu só vi, assim, mães acordarem e caírem em si quando o filho foi parar no hospital. Quando o filho tomou esse negócio e convulsionou. Casos reais que chegaram até mim. Criança que morreu. Então, infelizmente, em alguns casos, só quando dá um revertério enorme é que os pais vão cair em si. Né? Infelizmente. Às vezes o que eu tenho filhos pequenos, né? Então às vezes as mães chegam para mim por saber que eu sou psicóloga e tal. Eu falei: olha, não vamos pensar no diagnóstico. Meu filho não tem autismo não, né? Uma semana passada uma veio aqui, ficou em casa de 4 até 8 da noite e tal. Mas ele não tem nada e tal. Eu falei: não, então a gente não vai pensar no diagnóstico. A gente vai pensar em estimular. Tá com atraso de fala? Vamos estimular. Não custa, né? Não é isso? Mal não vai fazer. Não vai fazer, né? Então, assim, não vamos pensar no diagnóstico, mas vamos tratar. Porque a minha angústia é essa, da gente não perder o time, né? A gente não perder esse momento, porque um ano na vida de uma criança, de perder de estimulação, de intervenção de terapia, é muito tempo, né? Eu falei: não. Como o autismo não tem necessariamente uma cura ou uma medicação específica, né? Então, assim, a gente vai estimular. Um atraso, vamos estimular. Tem uma dificuldade, vamos estimular. Com certeza você vai ter ganho aí, né? Se é o nó depois a gente isso, depois a gente vê. E aí, às vezes, é um processo que a mãe vai conseguindo, né, entendendo melhor e tal, mas pelo menos ela não perdeu tempo, porque às vezes pode ser mais uma culpa que ela venha carregar, né? Mesmo sem ela ter culpa, porque não era o momento, ela não tinha base emocional para dar conta daquele diagnóstico, né? Mas como a gente já sabe de tantas histórias, né? Eu demorei, eu me culpo por isso, então a gente tenta evitar que isso aconteça. Então, assim, né, quem fez a pergunta, a minha sugestão é isso, assim: olha, não vamos pensar no diagnóstico, mas vamos tentar intervir, mas vamos estimular, atraso de fala, ok, vamos tentar estimular pela fala, um atraso de outra espécie, vamos, enfim, né? Porque aí, de alguma forma, a gente não maltrata essa mãe para aquilo que ela não está preparada no momento do diagnóstico, mas a criança não perde tempo de... Eu vi, Alice, beijo, viu? Eu posso responder uma pergunta aí que teve uma pessoa que perguntou quais foram as abordagens equivocadas que eu falei que meu filho fez no início. Na verdade, quando meu filho foi diagnosticado, o médico falou para ele ir para fono e para fazer aba. Só que o aba que ele fez é o aba mais arcaico que tem e mais violento que tem, que é aquele que não respeita a criança autista, que ele quer transformar a criança autista no máximo que conseguir parecido numa criança normal. Então é um aba que, por exemplo, eu lembro que a profissional chegou para mim uma semana e falou: o Theo piorou. Aí eu falei: mas o que aconteceu? Aí ela me mostrou uma tabelinha falando assim: semana passada ele bateu 10 vezes no peito, essa semana ele bateu 20. E eu fiquei olhando, como assim? O Theo não falava, o Theo não olhava nos olhos, o Theo tinha uma interação super precária, o Theo não seguia comandos verbais.
E o problema é que ele bateu no peito. Então, era muito focado naquilo que denuncia que a criança é autista, em geral, que é as estereotipias, que é o que ele fazia, que era dar umas batidinhas no peito de vez em quando, dar uns pulinhos, balançar a mão. E esse tipo de aba é muito castrador. Ele tenta tirar as estereotipias da criança. E a gente, hoje em dia, ouvindo autistas, né, a gente aprende que os autistas se acalmam através das estereotipias, que muitas vezes eles regulam o sensorial deles através da estereotipia. Então, se você tentar tirar, às vezes vai virar uma autoagressão. Não vai ser bacana. Né? A gente só mexe em estereotipia quando a pessoa está se machucando ou machucando o outro. Se não for esse caso, não tem por que você mexer. Né? No máximo, se ele tem que fazer alguma coisa agora, você dá uma redirecionada e é isso. Mas eles queriam... Era forçar ele na mesinha, era botar a mão no rosto dele para forçar ele para olhar para terapeuta, invadir o corpo dele toda hora, tentar acabar com as estereotipias dele. O Theo ficou com uma coisa que eu chamo que é sequela de aba ruim, que é o Theo tem muito medo de errar. Você vai dar uma instrução para ele, você traz uma atividade nova, já melhorou, graças a Deus, com esse último ano de terapia boa que ele fez, mas ele geralmente ele entrava em crise com demanda. Porque ele já partia do pressuposto de que ele tinha que acertar. Porque esse aba também era focado em acerto e não em tentativa. Então, a primeira coisa que eu falo para vocês é: aba pode ser uma terapia muito boa. Hoje em dia ele faz um aba bacana. Mas tem que ser o aba naturalístico, que leva em consideração os interesses da criança, que não tira os brinquedos que a criança gosta, que não força a mão no rosto da criança para ela olhar, que não invade o corpo da criança, que não tenta tirar a estereotipia. Ou seja, nada que seria aceitável com uma criança típica. Se não é aceitável com uma criança típica, não tem que ser aceitável com uma criança autista. A terapia tem que ser respeitosa. A gente não tem que mudar o nosso filho para ele parecer uma criança típica. A gente tem que ensinar habilidades que são importantes para que ele possa ter mais autonomia. Exato. A gente tem que ensinar os pares e a sociedade a entender que o movimento de corpo, que é o bater no peito, é ok. Quantas vezes a gente está sentado balançando a perna embaixo da mesa? E Todo isso mundo tem estereotipia, elas só são diferentes. todo mundo tem, né? Quando a gente rói unha, quando a gente fica aqui mexendo o cabelo o tempo todo, né? Descarga de ansiedade, né? E acalma quando a gente fica balançando essa perna embaixo da mesa. E quando você está ansioso, quando você está, né? Por que que é aceitável? E outros tipos não são, né? De fato, é a gente ensinar as outras crianças que um comportamento ok, ensinar a sociedade, para que a gente não precise fazê-los iguais aos neurotípicos, né? De fato, é uma inclusão e uma aceitação, né? Vamos lá. André, eu acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso. Se você tiver lido aí mais alguma pergunta que queira, às vezes fica difícil eu te escutar e ao mesmo tempo ler, né? As Não, perguntas. eu tô vendo algumas pessoas, primeiro que ficaram meio horrorizadas com o caso da MMS, e agora algumas que passaram por esse aba ruim também, sabe? Então, A gente tem, né? Cada vez eu mais. tenho, meu filho tem sequelas desse aba ruim. E infelizmente ainda tem muito, eu escuto muito das mães, então a gente precisa ficar muito atenta, gente, muito atenta. Bom, então a gente já falou um pouco, mas ainda tem aqui uma pergunta. Muitas mães compartilham do sentimento de ter medo de morrer e deixar o filho, né? E a gente sabe que isso não só traz mais desespero. Não está no controle dela, né? E dá muito desespero. O que a gente pode também, né, falar? Como você lida com isso? Como é que né? Vamos voltar lá para os estoicos. Vamos voltar lá para os estoicos. Quando eu vou morrer, na maior parte não está sob o meu controle. Obviamente, eu posso cuidar da minha saúde, tudo, mas tem coisas que estão fora do nosso controle. Então, a gente tenta não se preocupar com o que está fora do nosso controle. O que está no nosso controle com relação a este problema em si? A gente tem uma política consistente de residência inclusiva no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade? Não. O que a gente precisa fazer para que tenha? Vamos atrás disso. Vamos atrás disso. Vamos pentelhar quem a gente tiver que pentelhar. A gente não tem representatividade? Vamos eleger pessoas que sejam preocupadas com a causa para que a gente possa ter residências inclusivas. Então é assim, o que está no nosso controle, a gente precisa fazer. A gente precisa ir atrás. Não dá só para a gente ficar sentado chorando pelo que tem no nosso controle, mas a gente não está fazendo, e pelo que não tem no nosso controle. Isso, né? Então, assim,
é aquela história, quando a gente tem um problema e não tem como resolver o problema, né? Porque ele não vai mudar, o curso da vida não vai mudar e, infelizmente, é isso que vai acontecer. Então, o que que hoje eu posso fazer, que aí diminui o meu nível de ansiedade, de fato eu posso conseguir, mesmo que, né, um trabalho de formiguinha, fazer algo que mude um pouco esse problema que eu tenho um controle sobre ele, né? Bom, gente, 9 horas já, 5 para as 9. No Eu vou instante, sair daqui e emendar outra, gente. Tá assim essa semana. é isso. Quem é famoso, minha filha, é isso. Quem tem Mas Clubhouse, vai lá, gente. Vai ter sala agora só de mães atípicas no Clubhouse. É aquele aplicativo só de conversa de áudio. eu acompanhei bastante o Clubhouse e depois acabei deixando. Nem sabia que ele ainda estava em evidência. Que bom. Mas, André, assim, é isso. Acho que tem muitas perguntas. Se vocês quiserem depois deixar no Instagram da André, no nosso, a gente vai tentando responder, né? E agradecer demais nesse tempo dessa semana corridíssima, né? De você estar aqui com a gente e poder passar um pouco da tua experiência, um pouco das tuas vivências para as mães que você, né, sabe na pele toda a dor, toda a jornada que é uma mãe atípica. E o quanto que você faz da dor a tua força para lutar, né? De não cruzar os braços e simplesmente deixar que o mundo vai resolver. Não, o mundo não vai resolver. De fato, é a luta das mães que vão buscar, né, de melhores condições. É exatamente isso. A gente souber que tem políticas públicas e suporte, talvez o nível de culpa da mãe seja menor. Se quiser Ó, o Theo deixar, tá até participando de longe aqui. é isso. Eu agradeço demais. Espero que a gente se encontre em outros momentos, que é sempre um prazer estar com você. Agradeço muito o convite, agradeço todas as mensagens carinhosas aí. Tô lendo tudo, não consegui responder todo mundo, mas estou lendo tudo. Me sigam lá no meu Instagram e a gente vai conversando, gente. Todo dia é uma treta, é uma coisa bacana, é tudo junto lá no É, Instagram. A gente fala de vários assuntos e estamos lá. Qualquer coisa me manda um inbox, gente. Muito obrigada pela companhia. obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. Tudo de bom, Andréia. Tchau, um beijo. Beijo.